Paz do Senhor a todos, eu me chamo Adeci Azevedo, esse é o canal que nós pregamos a palavra de Deus. Hoje eu tenho uma palavra forte para a sua vida sobre a fé que supera o medo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, o sininho, para que todas as vezes que eu postar outro vídeo, o YouTube possa encaminhar até você. Queridos e amados irmãos, nós sabemos que a maior arma que Satanás tem usado ultimamente é o medo. Eu li um livro, inclusive esse livro nem é cristão, que ele fala sobre o medo. O nome do livro é Mais Esperto do que o Diabo. E o interessante é que nesse livro ele demonstra essas armas que Satanás tem usado. E a maioria das pessoas, querido, tem um medo, que é o medo da morte. Outras medo de doença, medo de perca. Porém, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, numa ocasião a qual Pedro teve medo. Pedro, homem de Deus, o apóstolo do Senhor, teve medo. Está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 26, que diz: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Essa passagem, amados irmãos, é aquela situação a qual Cristo anda por cima das águas. E o que nós vemos nessa passagem é justamente a manifestação do medo, e nós conseguimos identificar o que o medo é capaz de causar na nossa vida. Quando nós vemos essa passagem, todos os discípulos tiveram medo, pois não sabia quem era, e na sua visão, Jesus andando sobre as águas era o fantasma. E com isso eles começaram a gritar. Logo, o medo, ele mexe com as nossas emoções. O medo, ele causa um tumulto nos nossos sentimentos. O problema é quando não se é controlado, que se torna uma fobia, que é o medo exagerado. Perceba que após a palavra de calmaria, após a palavra de declaração de Jesus, dizendo: Tende bom ânimo, não sou eu, não temais, porque eles estavam com medo, Pedro tenta tirar a prova e pede para Jesus autorizar ele ir andar sobre as águas, que é um feito muito grande. O que nós vemos em seguida, quando Pedro vai, ele teme o vento forte. A Bíblia diz que ele descendo, ele até anda, mas ele teme o vento forte e ele tem medo do vento forte, começa a afundar. Logo nós percebemos que o medo, amado, exagerado, ele rouba a nossa fé. O medo, nessa questão que Pedro estava sentindo, o medo colocou ele para baixo. Ele não conseguiu concluir o seu propósito, que era ir ter até Jesus. Logo, o maior vilão que entra na vida de muitos cristãos é o medo da perda, o medo da morte, o medo da doença. Enfim, o que nós vemos na palavra do Senhor, queridos e amados irmãos, é que quando Cristo vai até ele, pega na mão e diz: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo, a falta de fé, a dúvida, a ausência de fé é o carro-chefe. Quando não se tem fé suficientemente, nós somos mais facilmente atingidos pelo medo, porque através da fé, o que é a fé? Segundo Hebreus, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem.
Embora não veja, mas eu acredito, eu confio, e nessa certeza o medo vai embora. Deus, através da sua palavra, nos ensina a confiar nele. Quando ele diz no Salmo 46, versículo 1, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Nós não vamos temer, nós devemos colocar nossa confiança no Senhor. O Isaías capítulo 41, versículo 10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Logo, querido, nós devemos entender que nós temos um Deus a nosso favor e faz com que eu venha superar todo medo. É bem verdade que o medo, assim como foi com Pedro, deixou ele paralisado. O medo faz com que muitas pessoas não caminhem, não vá ao seu objetivo, como foi o caso de Pedro, mas na Bíblia também tem passagens que denunciam isso, como foi aquele caso de Juízes lá em Gideão. Quando Gideão juntou uma multidão de 32 mil, ele faz uma pergunta. Gideão, ele olha para eles e pergunta: aos covardes e os medrosos, voltem para trás. Amados, 22 mil pessoas voltaram. Por quê? Porque deixaram o medo tomar conta. Eles viram a multidão e está dizendo: a gente não vai conseguir. Eles não tiveram fé suficientemente. E o que nós vemos na palavra é justamente o Senhor diz em Salmo 34, 4, ele diz: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Para que venha gerar essa fé no nosso coração, é necessário buscar a Deus. E Deus, quando está conosco, ele nos livra de todos esses temores. No Salmo 91, versículo 5, ele diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. A pergunta que se faz é: quem é que não temerá esse espanto? Quem é que será corajoso tal para não deixar o espanto noturno invadir a sua vida? O Salmo próprio 91, primeiro diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, quando se está em Deus, o medo cai fora. Quando se está firmado no Senhor, quando se tem fé nesse Deus verdadeiro, o medo vai embora. A palavra de Deus diz, querido, que Jesus pega e tenta animar, dizendo: o homem de pouca fé. O espanto dele, não só de Pedro, mas de todos, foi tanto que eles adoraram Jesus e disse a seguinte declaração: és verdadeiramente o Filho de Deus. É por isso que Deus nos convida a ter fé nele. E como é que tem fé em Deus? Como é que eu posso acreditar em Deus? Amado, olhe para a sua vida, veja o que você já venceu em Deus, veja o que Deus já realizou na sua vida. Com certeza isso já é suficiente para que você esteja firmado no Senhor. E se Deus te trouxe até aqui, e se Deus te sustentou até aqui, se Deus te guardou até aqui, querido, isso demonstra a mão de Deus na sua vida. E mais lutas que virão, você também vencerá. Por quê? Porque Deus está com você, porque tudo que você já passou e superou, Deus foi com você, e não é agora que Ele vai te abandonar. É por isso que Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Deus, ele garante essa certeza de que estaria conosco. O discípulo em desespero, naquele quesito de pertencimento, Jesus falando da sua morte e ressurreição e ida para o céu, eles se desesperam, pensando que iriam ficar só. E Jesus dá uma resposta de consolo e fortaleza. Ele disse: se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas quando eu for, o Pai enviará o Espírito Santo, o Consolador, e estará convosco
até a consumação dos séculos. É esse Espírito Santo que nos consola, que nos dá força, que nos reveste de poder e faz com que, através da fé em nós, venhamos superar todo medo. Em nome de Jesus de Nazaré, querido, recebe essa fortaleza de Deus, creia nessa palavra. Jesus amado queria que Pedro presenciasse, vivenciasse essa experiência espiritual, essa experiência sobrenatural. Tanto é verdade, amado, que não tem ninguém na Bíblia a não ser Jesus e Pedro que andou sobre as águas. Por quê? Porque por meio da fé, naquele instante, Pedro superou o medo, quebrou a barreira. Lógico que teve a palavra de ordem do Senhor e disse: vem. Ele disse: se tu és o Cristo, manda eu ir. Jesus: pode vir, Pedro. E ali Pedro anda, mas ele sentiu uma circunstância e teve medo. Não deixa as circunstâncias à sua volta te parar. Não deixa aquilo que te cerca roubar a tua fé. Acredite, o crente em Deus, ele vive de fé em fé, ele vive de glória em glória. Que nós venhamos a aprender a ter mais fé, confiança no Senhor. E eu creio, cada dia mais nós vamos acreditar, nós vamos ter confiança e superar todos os nossos temores. Amém? Se você crê, recebe essa palavra, diga amém, compartilha, se inscreve no canal, deixa o like, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus através da sua palavra. Deus te abençoe, fica com Deus, fica na paz.